Os tipos de veículos que nós temos são os utilitários, os caminhões, as carretas e as cegonheiras. Obviamente que a gente tem mais alguns tipos de veículo, mas aí vamos falar inicialmente desses. O utilitário é aquele veículo com carroceria única sobre um chassi, que pode ser utilizado tanto para passageiros como para carga. Possui um só eixo traseiro de rodagem simples, e aí 2 pneus por eixo no caso. Metade da sua capacidade útil é utilizada ou está adaptada para o transporte de carga. Aí você tem como exemplo o caso da Kombi, que deixou, no caso foi descontinuada, e temos a Fiorino, da Fiat. Os caminhões, eles são veículos fixos que apresentam carroceria aberta ou fechada, ou na forma da gaiola, plataforma, tanque ou no caso dos baús, no caso seria o baú seria o fechado. Sendo que estes últimos, eles podem ser equipados com maquinário de refrigeração e aí se transforma no caminhão refrigerado para o transporte de produtos refrigerados ou congelados. As carretas são veículos articulados com unidades de tração e de carga em módulos separados, mais versátil que os caminhões. Pode deixar o semi-reboque sendo carregado e recolhê-lo posteriormente. Vocês não sei se já viram os caminhões que às vezes ele anda na estrada com algum dos eixos erguidos. Tanto quando ele passa naqueles pedágios, ele é cobrado pelo eixo que está no chão, ou seja, pela tração dele. E aí permitindo com isso que a transportador realize maior número de viagens. E temos aí as cegonheiras, específicas para o transporte de automóveis. No caso dos veículos, nós temos aí os bugs, trailers, chassis, plataformas, que são veículos apropriados para o transporte de containers. Nós temos os tremiões, que são veículos semelhantes às carretas, formados por cavalos mecânicos, semi-reboques e reboques, portanto, composto de 3 partes. Nós temos aí na subdivisão os caminhões com carroceria aberta e carroceria fechada. Normalmente as abertas são utilizadas para transporte de produtos a granel, frutas, verduras, e as fechadas para o transporte de cargas que exigem que elas estejam fechadas ou, no caso, depende da especificidade do produto, que estejam refrigeradas. As carrocerias abertas, elas, no caso a carroceria aberta comum, ela carrega produtos que só precisam de proteção da embalagem, ou no caso, às vezes nem precisam da proteção da embalagem. Nós temos aí na carroceria aberta a tremunha, ou conhecido também como caminhão caçamba, que transporta todo tipo de produto a granel, também pode levar areia, pode levar o cimento, pode levar brita e por aí vai. O caminhão plataforma ou prancha, que é utilizado para produtos de grande volume. A graneleira para o transporte de cereais a granel. Nós temos a gaiola, que serve para a utilização do transporte de cargas vivas, tambores, botijões e por aí vai. No caso das carrocerias fechadas, nós temos aí o baú comum, que serve para transporte de produtos que possa ser transportado em ambiente fechado. No caso pode ser mudança, a entrega de algum móvel, a entrega de algum material eletroeletrônico, a gente vê quando faz alguma compra em algum... Normalmente a gente vê isso quando a gente faz a compra em alguma dessas lojas que vende móveis, material elétrico, eletrônico, utensílios domésticos. Normalmente são entregues nesses caminhões baú. Nós temos aí o baú frigorífico, que seria no caso um tipo de baú já adaptado para o transporte de cargas perecíveis. Normalmente você transporta alguns tipos de fruta, como no caso da uva, como no caso do morango, como no caso da ameixa, ao caso da carne, que são tipos de produtos que exigem que a temperatura ambiente ela esteja adequada ao tipo de produto. Nós temos aí entre as carrocerias fechadas o Cider, que é um baú com lona. Tem estrutura de aço e alumínio e as laterais são de lona. Nós temos aí a cegonha, que é considerada como uma carroceria fechada, mas você vê que parte dela está aberta e não sei porquê, mas ela é considerada como carroceria fechada. Nós temos o caminhão tanque para transportar líquidos a granel e gases em geral. Lembrando que não é qualquer pessoa que pode transportar líquidos a granel, seja inflamáveis, sejam materiais químicos. Carece inclusive de uma documentação específica
que autorize o transporte desse tipo de mercadoria. E os tipos de carga? Temos aí a carga comum ou geral, que são bens transportados em veículos com carroceria convencionais, abertas ou fechadas, que não requerem veículos dotados de uma estrutura ou carrocerias adequadas ao seu transporte. Aí você tem como exemplo o caso das geladeiras, roupa, remédios e bebidas. Depende do tipo de remédio. Tem remédio que vai carecer, obviamente, estar num ambiente específico em termos de temperatura, então vai carecer ser transportado num baú refrigerado. Aí outro tipo de carga, nós temos aí a carga industrial, que é a carga pesada. São as cargas fracionadas de produtos predominantemente industriais. Aí tem um exemplo, aço, peças e componentes, máquinas e equipamentos. As grandes massas, como o caso já diz, trata-se do transporte de grandes quantidades de produtos de um mesmo tipo. Então, produtos primários ou em fase intermediária de um processo de transformação, transportados a granel, não tem embalagem final, formadas de um só tipo de mercadorias, como por exemplo, vigas pesadas, areia, lenha, sucata, ferro e aço. A carga perecível, que é o produto passivo de deterioração ou de decomposição, que exige determinadas condições ambientais, temperatura, umidade ou ventilação para a preservação de sua característica orgânica, físico-química, como no caso das carnes e laticínios. Nós temos a questão da carga perigosa, que é a carga formada por produtos químicos como corrosivos, inflamáveis e tóxicos. E aí temos as mudanças, que é o transporte de imóveis, eletrodomésticos ou objetos de uso pessoal, utilizado em veículos de carroceria fechada e com acondicionamento adequado para o tipo de material. Temos a bebida. O transporte de bebidas ele é feito com suas respectivas embalagens, ou seja, a gente sabe que a gente pega aquelas bebida e é colocada naquelas gradezinhas, dependendo, ou se for o caso, embalada naquele plástico mais duro. A carga viva, que é o transporte de animais vivos transportados para transferência ou abate, como no caso do gado, galinhas e no caso de cavalo. Não vão abater o cavalo, é transportado como carga viva. Carga não limpa, que são aquelas cargas que sujam o pessoal que é o responsável pelo seu manuseio. A carroceria e outras cargas, quando misturadas no mesmo carregamento, também se sujam consequentemente. E aí, como exemplo, você tem aí o transporte de carvão. E qual o tipo de documentação que é emitido nas cargas? Alguns exemplos aqui. Nós temos a nota fiscal, que é um documento que comprova a existência de um ato comercial, ou seja, no caso de compra ou venda de mercadorias ou prestação de serviços. Tem a necessidade maior de atender às exigências do fisco quanto ao transporte ou trânsito das mercadorias e das operações realizadas entre os adquirentes e os fornecedores. Nós temos aí o conhecimento de transporte, que é um documento fiscal de porte obrigatório que formaliza a prestação de serviço de transporte entre o contratante e o prestador de serviço. Nós temos aí a ordem de coleta ou entrega, que é um documento não fiscal de porte não obrigatório que autoriza a retirada da mercadoria dentro de uma empresa. Nós temos aí o manifesto de carga, que é um documento fiscal de porte não obrigatório que tem como objetivo agrupar e discriminar as notas fiscais e conhecimentos em um mesmo veículo. Nós temos aí a autorização de carregamento e transporte, que é um documento emitido para o transporte de cargas a granel, no caso combustíveis líquidos ou gasosos, e de produtos químicos ou petroquímicos que no momento da contratação do serviço não conheçam os dados relativos ao peso, distância e o valor da prestação de serviço. E aí dentro da utilização do transporte rodoviário, nós temos a distribuição do espaço físico dentro dos caminhões. E aí, no caso, é utilizado muito também nos transportes que utilizam modal de transporte rodoviário, que o uso do veículo é o baú fechado. Então, ele utiliza esse espaço subdividido que é conhecido como cubagem, que é um sistema para ajuste para cobranças de tarifa de transporte de cargas, considerando o espaço ocupado pela mercadoria no veículo e seu respectivo peso. Então, ele vai utilizar seja o peso em quilos efetivo da mercadoria
ou em caso de volume, ou seja, em metros cúbicos, ou seja, o espaço ocupado pela mercadoria, para calcular o volume considerado em metros cúbicos, as dimensões da mercadoria, comprimento, largura, altura, tudo. E aí, o preço que ele ocupa, o espaço que essa mercadoria ocupa dentro do caminhão, vai ser proporcional ao valor do frete que vai ser pago para o transporte. E alguns dados, só para vocês terem ideia, não sei agora por conta da pandemia, mas o transporte rodoviário de cargas e mercadorias, ele representava em média 6,4% do PIB. Eram mais de 40 mil empresas transportadoras, 2,5 milhões de transportadores, mais de 300 mil transportadores autônomos. Obviamente que nesse período houve uma quebradeira e aí a gente não tem um número real e específico. Vamos seguindo com os modais de transporte.